Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E a aula de hoje será a nossa quarta aula a respeito do curso de Escatologia Bíblica. É isso aí, pessoal. Quero desde já agradecer aí a todos vocês que têm acompanhado o curso de Escatologia, aqueles alunos que já vêm desde o curso Alicerces Firmes. Se você está chegando agora, saiba que além desse curso de escatologia, aqui no canal Gospel Tech 316, tem também o curso Alicerces Firmes, né, da criação até Cristo. É um curso com 50 aulas que a gente passa praticamente por toda a Bíblia, evidenciando os fatos que ocorreram de maior importância. Então, é um curso que realmente, como o próprio nome diz, nos cria uma base para que nós possamos continuar aprendendo a palavra de Deus, ok? Bom, mas nosso assunto aqui, nesse curso, nesse vídeo, é o escatologia. Nós já aprendemos aí nas aulas anteriores sobre o significado da palavra escatologia, né? Que é o estudo das coisas que estão por vir ou das últimas coisas. Aprendemos também sobre os tipos, né, de visões que o pessoal tem sobre a escatologia, né? Nós vimos aí que existe a escatologia idealista, escatologia consistente, a escatologia individual, realizada, a inaugurada, né? Tudo isso, essas visões do tipo de escatologia, nós estudamos na segunda aula, né? E na aula passada, só para a gente dar uma relembrada, nós vimos aí sobre os métodos de interpretação, ou seja, como eu devo ler, analisar o texto bíblico e qual a melhor forma de interpretar aquela verdade que está contida naquele texto. Aí nós falamos sobre hermenêutica, nós falamos sobre exegese, nós falamos sobre os métodos alegóricos de interpretação e os métodos textuais, né? Ou literal, tá? Então, nós aprendemos a aula passada, aula 3. Se você não viu, você pode achar aqui também no canal, sobre esses métodos de interpretação. E falar em método de interpretação, na aula passada eu dei como exemplo de uma interpretação que a gente deve usar como alegoria, o sonho de Nabucodonosor, que está descrito no livro de Daniel, capítulo 2. Né? Então eu li inclusive quase o capítulo inteiro, onde ele fala, na verdade, o rei Nabucodonosor quer que os sábios, né, os magos do reino dele, descubram não simplesmente a interpretação, o significado do sonho dele, mas Nabucodonosor também queria que eles contassem, adivinhassem qual foi o sonho que o rei teve. E lógico que nenhum deles e nenhum ser humano pode assim adivinhar o sonho que a outra pessoa teve, a não ser que Deus realmente revele para nós. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel orou e Deus revelou a Daniel qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, né, a respeito daquela estátua que ele sonhou. E a estátua era formada com a cabeça de ouro, com os braços de prata, o tronco de bronze e as pernas de ferro e os pés mesclado, ferro com barro. E além de Deus mostrar a Daniel qual tinha sido o sonho do rei Nabucodonosor, ele também deu a interpretação. Né? E a interpretação é: cada parte daquela estátua era um reinado na terra. Né? E aí nós vimos aí desde o primeiro reinado, que seria o próprio reinado babilônico, o próprio rei Nabucodonosor estava vivendo naqueles dias, e o segundo reinado, né, que é o reinado de prata, nós vimos, mas eu não dei os nomes desses reinos. Quais foram esses reinos? Né? Nós entendemos aqui a interpretação do sonho, que a interpretação do sonho é: cada parte da estátua significa um reinado. Mas quais são esses reinados? Isso eu não falei. Então, se você quiser anotar aí, né?
Então a gente determina que, de acordo com os estudos, né, e também alguns outros escritos do livro de Daniel, que a primeira parte da estátua, que é a cabeça de ouro, significava realmente o reinado do próprio rei Nabucodonosor, o reinado babilônico. O segundo reinado, um pouco mais fraco, que é o reinado de prata, né, os braços de prata, o peito de prata, na verdade, ele significava, foi, na verdade, o reinado medo-persa, né? E eram dois tipos de povos, mas aonde o Império Persa ainda predominou sobre o Império Medo, né? O Medo Persa. Então esse aí teria sido o segundo império, que era o peito de prata. E depois nós teríamos aí o tronco, né, de bronze, que provavelmente foi o reinado grego, né, com Alexandre o Grande, então o reinado da Grécia, o Império Grego. E depois que Alexandre morreu, começou a se dividir esse império e logo perdeu força. E o quarto império, né, que seria as pernas de ferro, com depois os pés mesclado com barro, teria sido o Império Romano, né, Império de Roma, que foi um império realmente muito brutal, mas que depois, quanto mais ele crescia, mais se espalhava esse império, mais perdia forças. E com isso também veio, né, aquilo que nós não podemos deixar de falar da pedra, porque no sonho do rei Nabucodonosor, depois dessa estátua que ele via, vinha também uma pedra, essa pedra destruía essa estátua, e nós cremos que essa pedra, com toda certeza, é o reinado de Yeshua, é o reinado de Jesus Cristo, né, aquele que vai realmente destruir todos os outros reinados e aquele que vai permanecer para sempre. Tá ok, pessoal? Então, para quem viu a aula passada, ouviu a interpretação do sonho de Nabucodonosor e ficou curioso de saber quais eram esses reinados, agora você já sabe quais são. Né? Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre um assunto, né, que às vezes as pessoas não gostam muito de falar, mas é um assunto que existe, que é sobre a morte. Né? E não somente nessa aula número 4, mas nós vamos falar ainda sobre esse assunto na aula 5 e na aula 6 também. Né? Tem diversas coisas que abrangem a morte e nós vamos estudar aí em cada aula um pouco dessas etapas. Hoje nós iremos falar aí sobre a doutrina da morte. Né? Vamos ver aí um pouco do que? Vamos estudar o que alguns sistemas de filosofia ensinam ou tratam sobre a morte. E depois nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a morte, tá? E iremos comparar aí esses sistemas filosóficos, que muitos deles talvez você conheça pessoas que pensem dessa forma, ou até você pense, e vamos aí compará-lo com o sistema bíblico. O que a Bíblia fala sobre a morte? E talvez o que esses sistemas estão certos ou estão errados, né? As pessoas pensarem desse jeito. E na maioria dos casos, quando você conhece as pessoas que pensam de determinada forma, tem certa visão, certa convicção sobre o assunto da morte, é porque isso foi passado de geração a geração, de avós para os pais, dos pais para os filhos e assim por diante. E a pessoa, por muito amor, por muito respeito, né, aos seus antepassados, ela continua crendo daquela maneira que foi passada. Mas, pessoal, não querendo, lógico, de maneira nenhuma, né, ofender a ninguém, nem destratando nenhum tipo de religião, mas o que nós temos que realmente confiar é na palavra de Deus. Né? O que vai nos salvar é a fé em Cristo Jesus, é a fé na palavra de Deus. Nossos entes queridos, nossos familiares foram pessoas amadas, ou são ainda, né, pessoas boas, mas nenhum deles tem o poder da salvação. Nenhum deles tem o poder para nos salvar. O único que tem poder para nos salvar é Jesus Cristo, ok? Então, aconselho você a orar, amolecer seu coração e deixar que o Espírito Santo possa falar com você, certo? Bom, durante essa semana aqui tivemos
alguns assuntos, né, da internet, alguns vídeos que eu vi. E, enfim, continua, né, sempre assim, no plano escatológico, os mesmos assuntos, os terremotos acontecendo, as rachaduras acontecendo em vários pontos da Terra, a Terra se abrindo, a estrela Anamarron, que é a Nibiru ou Nibiru, ou estrela vermelha, né? A grande estrela da morte vermelha. Muitos dizem que realmente está se aproximando do sistema solar e a força gravitacional dessa estrela está prejudicando o nosso planeta e por isso que está acontecendo todos esses eventos. Estamos vendo aí também constantemente, andando em passos largos, o sistema do Great Reset, né, ou o grande reinício, né, onde a gente entende que essa elite secundária, né, a parte do non, que é a nova ordem mundial, realmente está aos poucos implantando um sistema para controle da humanidade, e a gente pode observar isso em diversos casos, né, diversos cases aí, tanto na área da saúde, e vários países já estão implantando aí o passaporte verde, né, o Green Passport. Se você não tiver esse passaporte, você já vai começar a ser detido, barrado e não vai poder entrar em alguns lugares. E, enfim, a parte da moeda, né, a parte financeira, está se convertendo muito rapidamente. O dinheiro papel, a gente crê que logo em breve vai sumir e vai ficar somente a moeda digital. E essa moeda digital ela vai ter um controle total dos governos. Enfim, estamos andando a passos largos para que as profecias que estão no livro do Apocalipse, né, esse curso de escatologia que nós estamos começando a estudar, realmente aconteça. Né? E eu vi hoje um vídeo, eu não vi exatamente como aconteceu, mas eu sei que em Israel houve uma festa, né, onde participam os judeus ultra-ortodoxos e os judeus cabalistas, e vão homens, mulheres, crianças, enfim, fazem fogueiras e tudo mais. É uma festa deles. Eu não sei como aconteceu, mas houve um tumulto muito grande lá na hora da saída. E eu sei que várias pessoas acabaram sendo esmagadas, atropeladas, enfim. Eu sei que o resultado é que mais de 45 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, morreram pisoteadas em Israel, dessa linha dos judeus ultra-ortodoxos. Enfim, pessoal, é uma pena, né? Ainda mais para a cidade de Israel aí, é uma perda muito grande, 45 pessoas lá, já que a população é uma população não muito grande, é um país de poucas dimensões, né? Então é algo grave que aconteceu e eles vão com certeza apurar o porquê disso. E é assim, pessoal, estamos caminhando dessa forma, desse jeito, a cada semana, a cada dia, vendo a palavra de Deus se cumprir claramente em nossas vidas. Né? E é por isso que nós estamos vendo e estudando esse curso básico de escatologia bíblica. É para que nós possamos nos inteirar mais nesses assuntos e saber o porquê que tudo isso está acontecendo, né? E o que ainda vai acontecer. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu quero orar junto com você. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê entendimento, discernimento e nos ajude nesse momento, para que a palavra dele e os ensinamentos realmente sejam gravados em nossos corações e nós possamos lembrar deles a cada dia para praticá-los e para também ensiná-los a outras pessoas. Amém? Se você puder fechar seus olhos, eu peço para você fechar. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós glorificamos o teu santo e poderoso nome. Nós te exaltamos sobre todas as coisas. Nós declaramos que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É aquele, ó Pai, que está acima de tudo e de todos. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem olhado para nós, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes da nossa vida, do nosso andar,
do nosso fazer. O Senhor, ó Pai, derrama a cada dia da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e do teu perdão sobre nós. E ai de nós, ó Pai, se não fosse essa graça e essa misericórdia e esse perdão e esse amor. Com certeza nós já teríamos sido consumidos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por tudo de mal que nós somos, ó Deus. Mas obrigado, Pai. Obrigado porque tu és um Deus de amor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nesta aula, neste momento. Que o Senhor venha realmente ensinar as nossas mentes, nossos corações. Espírito Santo, nos dê discernimento, ó Pai, sobre a palavra que é tua, ó Deus. E enfim, que o Senhor venha realmente ser o centro de todas as coisas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, pessoal, então vamos lá, nossa lição de hoje. Curso de Escatologia Bíblica, lição número 4, Doutrina da Morte. Então, como eu falei para vocês, né, nós vamos ver aí sobre alguns sistemas de filosofia, como que trata, né, como que falam ou que ensinam sobre a morte. E depois nós vamos analisar o que a Bíblia nos fala também sobre a morte, ok? Vamos começar lendo esse versículo bíblico que está no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, quer dizer, Deus criou o homem e a mulher perfeitos, Adão e Eva. E o intuito de Adão e Eva era viver para sempre, viver eternamente. Porém, eles foram desobedientes a Deus, deixaram ser enganados por Satanás e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós já estudamos, né, nosso curso de alicerces firmes sobre isso. E a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, eles pecaram. Então, qual que é o significado de pecado? Pecar nada mais é do que desobedecer a Deus, né? E tem pecado grande, tem pecado pequeno, como é que é o pecado? Não, pecado não tem tamanho, pecado é pecado. O que diferencia são as consequências que você vai sofrer após ter cometido este erro, né? Então, alguns pecados você vai cometer. Todos os pecados são contra o reino de Deus, contra a pessoa de Deus. Deus abomina o pecado, mas ama o homem, né? É diferente, tá? Deus não abomina o pecador, que é o homem. Ele abomina o pecado, o ato de errar, o ato de desobediência. Mas ama o homem. Mas mesmo assim, ele é justo, então ele vai punir o pecado. E o que difere, então, um pecado do outro é as consequências, né? E, através desse pecado de Adão e Eva, a morte entrou ao mundo, né? Porque a partir daquele momento, eles foram expulsos do jardim do Éden, onde eles não mais poderiam comer do fruto da vida, o fruto que deixaria eles viver eternamente. E assim, eles passaram a ter a morte física, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Nós vamos estudar também sobre isso, né? Nós entendemos o que? A morte espiritual. Qual que é a morte espiritual? Eu posso estar vivo, mas estar morto espiritualmente. Como assim? Se eu não creio em Deus, se eu não creio na palavra de Deus, eu estou morto espiritualmente. Eu estou desligado de Deus. Morte física é aquela morte do corpo, né? Ao que todos nós passaremos. Então, essa é a morte física. E a morte eterna é a morte da separação de Deus para sempre. Nós vamos ver sobre a morte eterna depois, quando entrarmos aí no grande julgamento, né? Mas, enfim, assim como a morte entrou por um só homem, que foi Adão,
através de nós, que somos descendentes de Adão, a morte passou por todos nós, né? Então, nós mortais sempre evitamos falar, às vezes, comentar a respeito da morte, embora o viver humano encontre na sua jornada todos os dias e todos os dias é ameaçado por ela, né? Então, todos os dias nós nos deparamos, às vezes, nos encontramos com situações que podem nos levar à morte. Apesar de muitas pessoas não quererem ou terem medo ou não gostarem de falar sobre a morte, é algo que está pertinente em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, mesmo sem ser esse um assunto simpático à humanidade, entendemos na perspectiva bíblica e escatológica que a morte é a maldição divina contra o pecado, né? É o resultado do pecado. E só Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz no Calvário, né? Então, só Jesus foi capaz de derrubar, de vencer a morte. Nós temos aqui alguns versículos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 ao 57, que nós vamos ler agora, né, na Bíblia. E diz assim a palavra de Deus: E quando este corpo corruptível, né, o nosso corpo que nós vivemos hoje, corruptível, se revestir de incorruptibilidade, né, ou seja, quando Jesus voltar e transformar o nosso corpo num corpo glorificado, um corpo de incorruptibilidade, e aquilo que hoje, né, no corpo corruptível é mortal, se revestir de imortalidade, né? Então, quando nós formos ressurretos por Jesus Cristo, nós teremos um corpo incorrupto e um corpo imortal. E aí sim se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória de quem? Vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, né? A sua arma, o seu poder? O aguilhão da morte é o pecado. Então, a arma da morte que ela utiliza é o pecado. E a força do pecado é a lei, né? Como assim a lei? Imagina, se eu não tivesse lei de Deus, se eu não tivesse lei nenhuma, eu poderia fazer o que eu quiser e não teria parâmetros para dizer se eu estou agindo certo ou se eu estou agindo errado. Então, se não existe lei, não existe pecado. Como Deus colocou a lei, na verdade, Deus colocou a lei para nos indicar o que fazer, mas principalmente para que nós entendamos que nós não somos capazes de cumprir todas as leis. Nós somos meros mortais pecadores e por causa disso nós precisamos da graça de Jesus Cristo sobre nós, né? Então, o que dá força ao pecado é a lei. Então, graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vitória nunca virá pelos nossos atos, por aquilo que eu faço de certo, pelo aquilo que eu faço de bom, jamais. O único meio de nós sermos vitoriosos é através de Jesus Cristo. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos ver agora aqui alguns sistemas filosóficos que tratam da morte. E enquanto eu estava preparando essa aula, né, eu tive que ler um pouco a respeito, lógico, dos sistemas filosóficos para poder passar algo para vocês, né? Se tiver alguém aí, inclusive, que estuda psicologia, formado em psicologia, né, em matérias humanas, que nunca foi o meu forte, eu confesso isso, que as matérias humanas nunca foram o meu forte. Eu sempre gostei muito e sempre me dei muito bem com as matérias exatas, né?
Então, eu tive que estudar um pouquinho aí para poder apresentar para vocês, entender e apresentar para vocês esse resumo. Então, o que são sistemas filosóficos? Eram pessoas cultas que tinham conhecimento muito grande de diversas coisas e criavam vários tipos de linhas de pensamento, na verdade, uma linha de pensamento com várias ações, né? E o sistema filosófico compunha essa linha de ações. A partir do ponto que você não poderia tirar nenhuma dessas ações, senão esse sistema ficaria, digamos assim, quebrado, tá? Então, isso eram sistemas filosóficos, pelo que o pouco que eu entendi. Mas nós vamos ver aqui 4 tipos de sistemas filosóficos e como que eles tratam da morte, né? O que eles falam sobre a morte? Quem estudou e quem crê nesse tipo de sistema, o que crê sobre a morte? É isso que eu quero passar. Então, o primeiro dele é o existencialismo. Então, o existencialismo, o sistema filosófico do existencialismo, prega que não há origem, né? Não há a criação de Deus, e que todas as pessoas são livres para fazer suas próprias escolhas e lidar com as consequências, né? Então, ou seja, vive meio que sem regras. Você não tem regras para viver. Faça o que você quiser, porém você vai ter que lidar com suas consequências, sendo elas positivas ou negativas. Então, aí os pensadores, os protagonistas desse sistema do existencialismo foi Sartre e Kierkegaard, né? Foram os maiores pensadores do sistema filosófico do existencialismo. Então, esse sistema, quem age, quem leva a vida pensando nesse sistema filosófico do existencialismo, eles preocupam-se com a vida, né? Mas reconhecem a presença da morte como algo constante na existência humana. Ou seja, eles reconhecem que existe a morte, com certeza, mas eles se preocupam muito mais com a vida, não dão tanta importância para a morte. E os seus filósofos veem a morte como o fim de uma viagem, ou como um perpétuo acompanhamento do ser humano, desde o berço até a sepultura. Então, para eles, né, para esses filósofos, a morte é somente um elemento natural da vida. É algo que pertence à vida desde que você nasce, você tem ali a morte com você e um dia ela vai chegar, né, até a sua sepultura. Isso é uma coisa natural da vida. Porém, veja bem, qual que é a esperança para eles depois da morte? Nenhuma, tá? Então, os filósofos do existencialismo, se preocupam muito, né, com a vida, sem regras, vamos dizer assim, e pouquíssimo com a morte. Bom, existe outra corrente aqui, que é o materialismo, né, um outro sistema filosófico que é o materialismo. Então, é uma outra das correntes filosóficas que considera, como a própria designação indica, o nome, né? O contrário do idealismo, que o idealismo dá muita força, muita atenção às coisas espirituais, às coisas da alma, né? Enquanto o materialismo não, ele dá importância somente à matéria. Então, para os materialistas, o mundo e todas as suas coisas que pertencem ao mundo existem fora de nós, porque eles acreditam que já são matérias e não resultado, né? Não é formado, é um resultado, não é formado, não é um resultado. Ela existe e acabou. Aristóteles e Karl Marx são os grandes expoentes desta teoria, né? Os grandes propulsores dessa teoria do materialismo, Aristóteles e Karl Marx. Ok, pessoal? O que importa é a matéria.
Então, eles não admitem as coisas espirituais, não creem nas coisas espirituais, não creem em Deus, né? São também chamados de ateus. Então, para eles, tudo é matéria. Entende que a matéria é incriada, não foi criada, e a indestrutível substância das quais todas as coisas compõem e qual a todas se reduzem. Né? Um dia, para eles, vão virar a matéria original da qual eles foram compostos. E ainda afirmam que a geração e a corrupção das coisas obedecem a uma necessidade natural e não sobrenatural, e nem ao destino, mas sim às leis físicas. Portanto, o sentido espiritual da morte não é aceito pelos materialistas. Né? Então, os materialistas não creem em vida após morte, não creem em nada espiritual, não creem na palavra de Deus, não creem em Deus, não creem em Apocalipse, não creem em nada, tá? Simplesmente vivem dando atenção para as coisas físicas, as coisas materiais. Bom, terceiro sistema filosófico aí é o estoicismo. Então, o estoicismo é uma escola de filosofia helenística fundada na Grécia, em Atenas, por Zenão de Sítio, né, o nome do fundador, Zenão de Sítio, no início do século III, né, antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 300 anos antes de Cristo vir ao mundo. Então, o estoicismo é uma tradição filosófica que prega uma ética da busca da vida boa e a felicidade. Então, desse modo, os estoicos também definem o que é essa vida. Conforme o estoicismo, sábio e feliz é o indivíduo que consegue se sintonizar com o fluxo dos acontecimentos, ou seja, é você estar no meio das coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, sem você ficar abalado com nenhum tipo de problema, né? Sem ficar abalado com nenhum tipo de adversidade. Ou seja, tudo que acontece ao seu redor, no seu dia a dia, você não pode se preocupar, você não pode se abalar, né? É aquela vida, mais ou menos, eu acho assim, né? Paz e amor, né? Paz e amor. Né? Então, temos que sempre levar uma vida boa, uma vida feliz, porque feliz e sábio é aquele que consegue passar por todos os problemas sem se abalar com nada. Então, os estoicos seguem a ideia fatalista que ensina que a morte é algo natural e devemos admiti-la sem temer. Não podemos ter medo da morte. Mesmo que eles não acreditam na vida após morte, né? Não acreditam numa vida eterna, não acreditam na vida, na palavra de Deus, nada disso, você não pode ter medo da morte. Eles creem que a morte é o fim, mas eles não podem admitir ter medo da morte, né? Porque a morte é o seu destino, uma hora vai chegar, ponto final, né? É algo assim meio sem feeling, né? Sem sensação, pessoas mais frias, vamos dizer assim, eu creio, tá? Então isso aqui, pessoal, só estou dando para vocês uma pincelada, né, desses sistemas filosóficos que existem e através dessas pinceladas aí que eu estou passando para vocês, né, do existencialismo, materialismo, estoicismo, você pode às vezes olhar para dentro de você e ver se hoje, né, você pensa mais ou menos parecido com alguma dessas filosofias, tá? Ou conhece alguém que pensa assim. É mais realmente para o nosso conhecimento, para saber o que existe, né, no mundo e nós não ficarmos assim, às vezes, tão espantados com o que as pessoas pensam. Porque elas não pensam porque elas criaram esse tipo de pensamento. É aquilo que eu falei. Elas pensam desse jeito, na maioria das vezes, porque foi passado isso de geração em geração, foi ensinado desse jeito. E como nós podemos ver,
Esses sistemas filosóficos são antigos, antiguíssimos, né? No caso desse estoicismo, antes de Cristo já existia esse sistema filosófico, tá, pessoal? Então a gente não deve culpar nem se aborrecer com as pessoas que pensam dessa forma. Nós temos que identificar e temos que orar por essas pessoas e, se Deus abençoar, se Deus tocar no seu coração, você tentar levar a palavra de Deus para ela, para explicar a verdade como é. Tá? É por isso que nós estamos dando essas pinceladas aí, para nós conhecermos como as pessoas pensam e identificar. Bom, o último aqui sistema filosófico que nós vamos tratar sobre a morte, né, é o platonismo, de Platão, né, filósofo famosíssimo. Ele tinha como seu mestre aí Sócrates. Então, a palavra morte tem origem da língua grega, thanatos. Significa cessar de viver e pode ser compreendida como uma prolongação da vida presente. Então, por aqui, nós já vemos que esse sistema filosófico, né, o platonismo, ele já é diferente dos outros três sistemas. Porque os outros três sistemas, eles acham que a morte é uma coisa natural, que vai chegar e ali acabou. Não existe vida após morte. E aqui no platonismo já é diferente. Eles acreditam que você morreu, aí sim você vai ter uma prolongação. A morte é uma prolongação da sua vida presente, né? E o homem pode atingi-la pela sua plena libertação do mundo terreno, ou seja, o evento da morte. Então, para os platonistas, né, a morte, na verdade, é uma libertação do nosso corpo material, nosso corpo físico, do que a gente vive na Terra, para que a gente comece a viver uma vida de liberdade num plano espiritual. Então, para que se possa compreender o que de fato significa a morte, Platão apresenta o evento de separação de corpo e alma. Tá? Então, os outros três sistemas filosóficos que nós vimos anteriormente, eles não têm essa separação de corpo e alma. Agora, no sistema platonista, nós já vemos a separação entre corpo e alma. Tá? E vê como algo definitivo. Quando morre, a alma deixa o corpo. Para o filósofo, esta separação entre corpo e alma indica o estado de existência que tanto o corpo como a alma irão percorrer buscando em campos distintos a sua plena realização. Então, enquanto eu estiver, minha alma estiver presa a esse corpo, eu vou estar buscando algo para me realizar aqui na Terra. A partir do momento que eu morrer e a minha alma se separar do meu corpo, eu estarei percorrendo outro caminho, buscando outro tipo de realização. Então, uma das conotações da casa de Hades, que é o local de encontro dos homens bons, né, onde todos aqueles que bem souberam viver suas vidas se encontrarão para desfrutar da beatitude que exerceram em vida, né? A beatitude é a bondade que exerceram em vida, além de caminharem para os deuses que são bons senhores. Então vamos relembrar Platão, né? Que era da Grécia, né? E a Grécia possuía muitos e muitos deuses. Então a ideia, né, de Platão, do platonismo, era que todas as pessoas boas que souberam viver fazendo bem iriam se encontrar na casa de Hades, né? Todos os homens se encontrariam nessa casa de Hades e que ali eles estariam caminhando para o encontro com os deuses, que são bons senhores. Então, Platão aqui evoca que a morte é um evento esperado por todo homem, para de fato se encontrar com todos aqueles que lhe fizeram falta. Né?
Então, outra coisa é assim: muitos são movidos pela esperança de encontrar, os platonistas, né, pessoal? Eles são movidos pela esperança de, quando morrerem, encontrar novamente suas esposas, encontrar seus filhos e amigos, para com eles estar em companhia definitiva. E eis que muitos se regozijam em morrer, enquanto outros se agoniam. Porém, aquele que encontrará o verdadeiro êxito da sua conquista na casa de Hades é aquele que parte, né, aquele que morre, sabendo que lá, de fato, se encontrará o pleno saber, ou seja, a verdadeira pureza e realização do mundo que se revela e se completa no reino dos mortos. Então, o platonista, ele dá muita ênfase, né, no reino dos mortos. Ele dá muita ênfase para essa casa de Hades. Ele dá muita ênfase para os deuses que eles vão encontrar, né? Então, para eles, a morte tem que ser encarado como algo muito bom, né? Então, Platão, que foi considerado um dos grandes filósofos gregos, não conseguiu entender a real interpretação a respeito da morte, pois ensina que a matéria é má e desprezível, e só o espírito, né, só a alma, é o que importa. Então, Platão teve aí até um momento de sabedoria, crendo que existe uma vida após morte, mas, né, a partir da filosofia dele, nós não precisamos de Jesus Cristo, né? Porque, inclusive, o Salvador na época nem existia ainda, existia a palavra dos judeus, né? Que confiavam naquele Messias que viria sendo Salvador, mas os gregos não conheciam ainda, né? Então, ele se importava somente com o que eles faziam de bom. Então, somente a bondade deles já seria o suficiente para que eles pudessem se encontrar depois da morte nessa casa de Hades e ali reencontrar todas as pessoas queridas e ali ter uma vida prazerosa, né? É o que muitas pessoas, inclusive, pensam, né? Muitas pessoas hoje pensam dessa forma. Não, se eu for bom, se eu fizer coisas boas, se eu não matar, se eu não matar, se eu não trair, se fizer isso, aquilo, pronto, é o suficiente, né? Eu vou morrer, vou para o céu, ou para onde for que pensa que vai, e acabou. Né? Não precisa de Jesus Cristo, não precisa confiar no sacrifício de Jesus. A pessoa se acha autossuficiente para conquistar a vida eterna. É um platonista, né? Vamos dizer assim. Bom, pessoal, então aqui eu apresentei para vocês esses 4 sistemas filosóficos aí, né? O existencialismo, materialismo, estoicismo e o platonismo, tá? E agora nós vamos aí ver o que a Bíblia fala sobre a morte, como ela separa a morte, né? Nós vimos aí que os 3 primeiros sistemas não separavam alma e corpo, porque não criam na vida após a morte. Já o platonista começou a separar alma e corpo, né? E agora nós vamos ver que a Bíblia ela nos dá uma ideia mais tricotomista ainda. Eu digo tricotomista porque vem de tricotomia. Tricotomista é aquela pessoa que crê que nós somos 3 em 1. Né? Como 3 em 1 toca fita, toca disco e rádio? Não, pessoal. Quando eu falo assim, né, só as pessoas um pouquinho mais velhas vão entender o 3 em 1. Mas na verdade, o que eu estou querendo dizer é que nós somos formados de corpo, físico, matéria, somos formados da nossa alma, né, aquilo onde estão nossos sentimentos, e também o espírito, que foi aquilo que Deus nos deu, o espírito da vida, o sopro da vida. Né? Então nós somos 3: alma, corpo e espírito. Tá? Bom, primeira coisa aí que a Bíblia nos fala é sobre a razão necrológica. Né? Então a palavra necros, que é uma palavra grega que significa morto,
refere-se àquilo que não tem vida, seja um cadáver ou matéria inanimada. E essa palavra tem na sua raiz, nek, o sentido de calamidade, infortúnio e passou a fazer parte do vocabulário médico para indicar o estado de morte de uma pessoa, ou então para significar o processo de morte em alguma parte do corpo devido a alguma doença, né? Então, dependendo da doença aí, as pessoas contraem, se não cuidar, algumas partes do corpo né, nós dizemos que ficaram necrosadas, né? Morreram, não tem mais vida, tá? Então, do ponto de vista bíblico, necrológico, indica a parte física do homem, seu corpo, né? O soma grego é o corpo, né? O seu soma. O escritor aos Hebreus fala da separação que a morte faz entre corpo e a parte espiritual do homem. Então, quando ele diz, né, em Hebreus 9, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: como aos homens está ordenado a morrerem uma vez. Então, o corpo físico, a morte física, nós passamos somente uma vez por ela. A parte necrológica, que é a morte física, a morte do corpo, a morte da matéria, nós passamos somente uma vez por ela. E depois vai vir o quê? O juízo. Bom, se depois da morte do seu corpo físico vai vir um juízo, esse juízo é sobre o quê? O juízo é sobre a nossa alma, né? Então esse texto indica que há algo que sobrevive no homem após a morte, ou seja, após a necrose do seu corpo. Então Platão, né, com seu sistema filosófico, estava meio caminho andado, porque ele conseguiu entender e acreditar que depois da morte a alma sobreviveria, né? Bom, segunda razão que a Bíblia nos traz é a antropológica e vem de antropos, ou que é do grego também, né, que quer dizer homem, né? Então, antropologia, estudo da humanidade. Então, vem do antropos, do grego, quer dizer homem, para fazer diferença com os animais irracionais. Então, essa palavra é para dizer que o homem é diferente dos animais irracionais. O homem é o homem criado por Deus, com a capacidade de pensar, sentir e realizar. Nós podemos ver aí alguns versículos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, e depois Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, Gênesis 1, versículos 26 e 27 diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, né? O primeiro ponto é esse, você vê que está no plural, façamos. Mas Deus não era um? Sim, Deus é um, mas é três ao mesmo tempo, né? Nós falamos que Deus é triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele toma conselho com ele mesmo, né? Então façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, com os animais não foram feitos de acordo com a semelhança de Deus. Agora, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, o homem, o antrópogo, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E o versículo 7 do capítulo 2 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E, qual que é a diferença? Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito.
e o homem se tornou um ser vivente. Então nós somos, né, um ser vivente diferente dos animais. Nós somos um ser que fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Então, no âmbito da antropologia bíblica, o corpo humano aparece como uma dádiva de Deus ao homem, um presente que Deus fez ao homem, e por isso o corpo tem a sua própria dignidade, né? Diferente do do estoicismo. Deixa eu lembrar aqui que não dá nenhuma razão, né? Nenhum valor, desculpa, ao corpo do homem, né? Acho que é o materialismo. Não, é o platonismo mesmo. É o platonismo que diz que o corpo do homem é algo aqui. Platão, que foi considerado um dos grandes filósofos gregos, não conseguiu entender a real interpretação a respeito da morte, pois ensina que a matéria, que o corpo é mau e desprezível, que só o espírito importa. Né? E agora, biblicamente, nós estamos vendo que não é assim. Né? Que Deus criou o corpo do homem e fez esse corpo à imagem e semelhança dele, e por isso é um presente de Deus para nós, para a nossa alma que habita nesse corpo, e nós temos a nossa dignidade. Né? Então, o nosso corpo, a nossa matéria, não é tão má assim, e por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, do ponto de vista bíblico, é dignificado pela sua razão de ser. Como instrumento, o corpo é dignificado como instrumento de serviço e glorificação do Criador. Então, nós temos que usar esse corpo que Deus nos deu para serviço a Deus, para serviço ao seu reino e para glorificação a Deus. Então, tudo que fizermos, dê glórias a Deus, glorifique a Deus. Que as suas atitudes sejam atitudes para se Deus gloriar. Para que nós glorifiquemos a Deus, desculpa. Então, por isso, o nosso corpo, nossa matéria, é o templo, né? O lugar de habitação do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, o fôlego de vida, ele habita em nós que somos o templo do Espírito Santo. Né? 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Vamos ler aqui. Então, 1 Coríntios 3,16 diz assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha como nosso corpo é algo para que nós possamos dar valor. Coríntios 6, 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, esse corpo nós ganhamos de Deus, mas não pertence a nós mesmos. Então nós temos que cuidar dele muito bem, né? Porque ele é a habitação do Espírito de Deus. Bom, então essa é a parte da antropologia bíblica, né, que nos ensina que foi Deus que criou o nosso corpo, que criou a imagem e semelhança dele, e que o nosso corpo é um presente, é algo digno e algo que nós temos que cuidar muito bem, porque ele é templo, é o lugar de habitação do Espírito Santo. Ok, pessoal? E nós vamos ver aqui, terceira parte, terceira razão aqui, que é a pneumatológica. Então, trata-se da parte espiritual do homem. A palavra pneuma refere-se ao espírito. Em primeiro lugar,
valorizamos o corpo físico e a sua dignidade na existência humana, né? Em segundo, tratamos o homem como ser racional. E em terceiro, preocupamos-nos em revelar o milagre da transformação do corpo físico, né, do crente, em corpo espiritual. Então, nossos corpos materiais e mortais serão ressuscitados. Lembra que nós falamos lá do corpo incorruptível, né? Que vai virar do corpo corruptível, que vai virar um corpo incorruptível, um corpo imortal. Então, é quando houver essa transformação, né? Então, nossos corpos materiais e mortais serão ressuscitados em soma pneumáticos, né? A palavra grega que quer dizer corpo espiritual, corpo transformado, um corpo que foi arrebatado, né? Assim como Jesus, quando ele foi ressuscitado por Deus, ele veio com esse corpo espiritual. E não tinha mais um corpo corruptível, mas um corpo incorruptível. Tanto é que a gente lê as passagens dos evangelhos e ele atravessava a parede, depois que ele ressuscitou, ele sumia da presença dos discípulos, ele subia aos céus, a ascensão de Cristo, porque o seu corpo já era um corpo espiritual. Okay? Como nós já vimos em 1 Coríntios 15:54, no início, a nossa esperança é que Cristo ressuscitou primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E definitivamente, e assim, ele é o primogênito dentre os mortos, dentre aqueles que ressuscitaram. Vamos ler aí Colossenses 1:18 e Apocalipse 1:5. Então, Colossenses 1:18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, quem? Cristo, que é a igreja, né? Então, Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. E ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, né? Então, ele é o primeiro em todas as coisas, Jesus, o cabeça. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou da morte eterna, né? Mas ele é o primogênito, aquele que ressuscitou primeiro. Então a vitória de Cristo também foi tríplice. Ele venceu a morte, ele venceu o túmulo e venceu Satanás, o diabo, né? Atos 2:24 diz assim: Porém Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou a Cristo, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Por quê? Porque Deus era Jesus e Jesus morreu sem pecado, ele não tinha pecado, ele não merecia a morte. Ele morreu por nossos pecados, porque nós merecíamos morrer, mas ele se entregou por nós. Né? Então a morte não poderia contê-lo, uma vez que a morte é o resultado do pecado, é o salário do pecado. Ok, pessoal? Bom, então, quarta razão, né? A razão escatológica, quarta e última razão, que diz assim: nessa parte escatológica, habita a preocupação com a esperança. Qual é a esperança cristã daquele que confia em Cristo, em sua palavra? É a ressurreição dos nossos corpos na vinda do Senhor Jesus. É a transformação dos mesmos nossos corpos, vivos no arrebatamento da igreja ou mortos em Cristo Jesus. Né? Então nós cremos, aqueles que creem em Jesus Cristo, creem na sua ressurreição, creem na sua palavra, nós cremos que quando Jesus retornar pela segunda vez, aqueles que estiverem vivos, vivendo nessa terra, mas crendo em Cristo, serão arrebatados, né? Sumirão daqui, serão arrebatados, terão seus corpos transformados. E aqueles também que já morreram, crendo em Cristo Jesus e na sua palavra,
também serão ressuscitados e transformados. Então, essa é a principal esperança nossa, daqueles que creem em Cristo. Né? Então, você vê que Platão, com seu platonismo, ele acreditava que depois da morte, que o corpo não servia para nada e que teria sim a partir da morte uma vida prazerosa, se você fez tudo certinho, se você fez o bem, você reencontraria as pessoas, mas em nenhum momento cita a verdade que vem de Deus. Tá ok, pessoal? Então, essa é a comparação desses sistemas filosóficos que existem, que muitas pessoas pensam dessa maneira, não às vezes porque estudou a filosofia e acreditou nela, mas porque sem querer foi passado de geração em geração como um ensino hereditário. Mas o que nós estamos vendo aqui na Bíblia é o correto, é a palavra de Deus, é a verdade que liberta nós do cativeiro, da mentira. Amém, pessoal? Então, que nós possamos aprender sobre a morte da maneira correta e assim possamos também ensinar às outras pessoas que temos o corpo, temos a alma, temos o espírito, que o nosso corpo é algo digno, é algo que devemos cuidar dele. Por quê? Porque ele é a habitação do templo de Deus, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nesse corpo, então eu tenho que cuidar dele. E que no final, se eu morrer ou se eu for arrebatado, esse corpo será transformado num corpo incorruptível. Amém? Então, nós teremos sim a esperança da vida eterna com Cristo depois da morte física. Tá ok, pessoal? Então, nesta aula ficamos por aqui e na aula que vem nós iremos ver aí sobre algumas falsas teorias a respeito da morte eterna dos ímpios. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou dessa aula, eu peço a você que deixe seu like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Aperte aí, clique no sininho, ative o sininho de notificações, porque assim todo vídeo que eu lançar aqui, toda aula que eu lançar, você será avisado pelo YouTube. E que principalmente, se você gostou, você compartilhe com outras pessoas para que todos possam aprender da palavra de Deus, que é a verdade. Ok, pessoal? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse ensinamento, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos alimenta, que nos traz, que nos revela a verdade, Senhor. Obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, Senhor, do mal. E essa semana que se inicia, Senhor, o Senhor possa continuar nos abençoando, cuidando de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, aqueles que estão aos nossos redores. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e te pedimos. Amém. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem, se assim o Senhor Deus nos permitir. Grande abraço a todos.